Oi, gente. Boa noite. Enfim, então vamos começar. O nosso encontro de hoje é para falar um pouco sobre ansiedade, como ela afeta nossas vidas, qual que é a função da ansiedade no sistema evolutivo humano e também a gente compreender o que pode ser feito, aquilo que está na nossa mão, que pode nos ajudar a amenizar os efeitos da ansiedade, principalmente quando ela está no nível chamado nível crônico, né? Eu queria começar essa live contando uma pequena história. É uma história de um mestre que estava com seus discípulos, após alguns exercícios de meditação, de centramento. Um dos discípulos procurou o mestre e o perguntou: Mestre, a gente convive com você há algum tempo e temos percebido que o senhor é muito centrado, né? O senhor nos ensina tudo e mostra que você é muito centrado. Fica aqui uma curiosidade para nós que somos seus discípulos. Como que o senhor consegue ficar o tempo todo centrado e jamais perder o seu centro? Como que o senhor consegue lidar tão bem com as angústias da vida, as dificuldades, os problemas de relacionamento? Como é que o senhor consegue ficar tão centrado mesmo diante das intempéries da vida? E o mestre, na sua sabedoria, virou para o discípulo que questionou e para todos os outros que estavam ali naquele espaço presente e disse: eu como vocês, eu também perco o meu centro. As angústias, os problemas, as dificuldades da vida também me abalam, mexem com o meu emocional. A diferença que me faz ser mestre de vocês é que eu consigo voltar mais rápido do que vocês para o meu centro. Quando a ansiedade bate, quando a raiva bate, quando a tristeza bate no meu coração, a minha capacidade de voltar para o centro é maior. Isso que me diferencia de vocês. Pegando essa pequena história, a gente pode entender um pouco como que a gente funciona, ou deveria funcionar, quando as emoções que nos abalam, que mexem com o nosso dia a dia, com o nosso centramento, quando elas nos tocam o coração, o que a gente deve fazer? A gente deve buscar sempre voltar para o centro, né? E a habilidade, a maturidade, a inteligência emocional bem formada está justamente nisso, em ser cada vez mais rápido no voltar para o meu centro. Se a gente pegar a questão da ansiedade, que é o foco aqui dessa live, e a gente olhar, a ansiedade nada mais é do que uma emoção. E uma emoção que está ligada à emoção primitiva do medo. Toda pessoa ansiosa, e eu posso me incluir nesse grupo, eu também tenho as minhas ansiedades, não estou isento delas, é que toda pessoa ansiosa, ela tende a perder o centro, a sair de si mesmo. O ansioso, ele sempre está com medo, está preocupado com alguma coisa. Dizem que a ansiedade é um excesso de futuro. E é exatamente isso que vai definir bem a ansiedade. O excesso de futuro, a preocupação com as coisas que estão por vir. E o interessante é que preocupação também com coisas que talvez nem venham, nem aconteçam. Mas esse excesso de preocupação com o futuro, o medo do que pode acontecer, o medo de não ser aceito, né? O medo de dar errado, tudo isso caracteriza a ansiedade. E esse medo é que nos faz, às vezes, sentir todas as experiências desagradáveis no nosso corpo, na respiração que às vezes fica ofegante, né? No pulsar do coração que altera a batida natural dele, no frio na barriga, nas mãos que às vezes ficam trêmulas. Tudo isso são expressões sinestésicas, físicas, do nosso medo, da ansiedade. Esse medo do futuro, esse medo das coisas darem errado. E a gente também chama de ansiedade toda uma gama de efeitos e sensações que a gente sente diante desse medo. Para a gente ter uma ideia, ansiedade é um termo muito geral e é usado para vários distúrbios que causam nervosismo, que causam medo, apreensão e também as nossas preocupações. A ansiedade, se a gente olhar o histórico da ansiedade, por que ela surgiu na humanidade, ela tem toda uma intenção positiva de existir na nossa realidade humana. Ela é uma herança genética que a gente carrega dos nossos ancestrais. Os homens das cavernas, há 70 mil anos atrás, tinham a necessidade de ter ansiedade para a própria sobrevivência. Pensa vocês como que era a vida no planeta Terra 70 mil anos atrás, no tempo que a gente brinca e chama de o tempo do homem das cavernas, a época dos dinossauros. A vida era muito fácil de se perder. Os perigos eram iminentes, eram animais selvagens, eram fenômenos da natureza que tudo colaboravam para que a existência do homem fosse ainda mais frágil do que ela é nos tempos atuais.
Então a ansiedade era um mecanismo de defesa do organismo que fazia com que o homem ficasse mais atento aos acontecimentos, a uma catástrofe da natureza, a um animal selvagem, e fazia com que ele preservasse a sua vida sentindo ansiedade, o fato de estar atento às possibilidades do que poderia acontecer, para preservar a própria vida, né, a integridade física. Só que nós herdamos essa herança. Hoje nós não vivemos mais no meio dos dinossauros, os animais selvagens não estão tão próximos de nós, a gente não encontra um animal selvagem na rua, a não ser o próprio homem, né, que tem se tornado selvagem uns com os outros. Mas fora isso, a ansiedade hoje, na forma primitiva, ela não é mais necessária. Ela é necessária, sim, num nível saudável. Porque nós precisamos ser um pouco ansiosos. Para quê? Para que a gente faça as nossas tarefas, para que a gente cumpra os nossos prazos, para que a gente bata as nossas metas e realize os nossos sonhos. Então precisamos da ansiedade numa dose pequena. Ela é necessária. Essa herança que a gente carrega dos ancestrais, hoje ela se faz necessária também, desde que numa dose saudável. Desde que seja um elemento que me ajude a ser uma pessoa ativa, construtora de uma realidade que eu busco, que faça com que eu cumpra as minhas tarefas, alcance meus objetivos, bata as minhas metas. Né? Então ela é uma ação eficiente, a ansiedade, para que eu haja. No tempo primitivo, do homem das cavernas, para que eu haja de tal maneira que eu preserve a minha vida. Hoje, para que eu cumpra as minhas tarefas, para que eu cumpra as minhas obrigações, cumpra as minhas promessas, aquilo que eu me proponho fazer. A grande diferença está aqui. O que assola a humanidade, que tem feito muito mal, é a ansiedade em níveis destrutivos. Ansiedade que leva a pessoa a entrar num nível emocional desagradável, que gera reações desagradáveis, problemas de relacionamento, que leva à depressão e vários outros males do século XXI. A ansiedade, no nível químico, vamos falar assim, ela é um estímulo de adrenalina, que a adrenalina é um neurotransmissor. Ela é lançada no nosso corpo e visa a elevar o nosso desempenho. Se a gente volta lá na história do Homem das Cavernas, era levar o desempenho para fugir de um animal selvagem, para encontrar comida, para se proteger de um fenômeno natural, raio, trovadas, chuvas, tufões, todos os fenômenos que colaboravam para que a existência fosse ainda mais frágil do que é hoje. Então, quando nós sentimos ansiedade, esse medo do futuro, não é apenas algo mental, mas também físico e biológico. Existe toda uma química que acontece no nosso corpo, e é acionado pelo cérebro, para que nós nos movamos a uma ação. E a ansiedade no seu nível saudável quer justamente isso, que a gente se mexa, que a gente vá atrás daquilo que a gente se propôs a fazer, para que a gente esteja atento às realidades que nos propomos, nos planejamos. Se eu tenho uma festa de aniversário da minha filha para fazer, a ansiedade ela pode ser saudável, quando ela me faz criar um checklist, correr atrás do bolo, do salgado, da decoração. Quando ela me faz agir dentro do prazo para que no dia que eu programei a festa aconteça. Agora, ela não é saudável quando eu não durmo porque eu fico pensando na festa. Né? Quando eu fico nervoso com as pessoas da minha casa. Quando no trabalho eu não concentro, porque eu só penso na festa, mas eu não ajo. Aí a ansiedade está num nível que não é saudável, não é ecológico para mim e principalmente para quem convive comigo. Então, no ponto de vista saudável, ela é necessária. E ela vai realizar, como eu disse, toda uma química dentro de mim para que eu me mova a uma ação específica. Tá? A ansiedade tem como seu núcleo a preocupação. Vamos dizer assim, que a ansiedade é filha da preocupação. O que vem a ser a preocupação? A preocupação na nossa vida humana nada mais é do que um hábito doentio. Nós não nascemos preocupados, nós aprendemos a ser preocupados. Tanto que não nascemos, e eu já estudava isso há algum tempo, antes de ser pai, e a Helena, minha filha, que tem 2 anos hoje, ela me ajudou a comprovar essa tese. Nós não nascemos preocupados. Porque durante toda essa experiência de 2 anos, com uma vivência junto da Helena, eu nunca vi ela preocupada se ia ter fralda no dia seguinte. Se o leite dela ia dar para aquela noite. Ela nunca se preocupou. Nós não nascemos preocupados. Essa preocupação é de nós, pais. Né? Então nós não nascemos preocupados.
Eu nunca vi um bebê preocupado se vai ter comida, né, se alguém vai cuidar dele. Ele simplesmente vive. Então a preocupação não nasce com a gente. A preocupação é um hábito doentio, como eu disse, que nós vamos aprendendo. E o que nos ensina a preocupação? A própria criação que recebemos em casa, o dia a dia do trabalho, o dia a dia da escola, os compromissos assumidos, as metas que a gente tem que bater, as pressões externas. Tudo isso vai gerando em nós, fazendo com que sejamos eficientemente preocupados. Porque podemos ser eficientes para coisas positivas, como para coisas que nos prejudicam. E ser eficiente em preocupação realmente é uma eficiência que nos prejudica. Mas nós alimentamos a preocupação no dia a dia. E a preocupação, como a própria palavra diz, é preocupar-se antes das coisas acontecerem. Ou antes mesmo de coisas que talvez nem aconteçam. Como a preocupação com os nossos medos. Então é um hábito doentio que a gente aprende. E a boa notícia é que nós podemos desaprender. Quando a gente está mais jovem, é mais fácil desaprender. Com a idade, isso se torna uma coisa um pouco mais complexa, mais possível também. Vai exigir um pouco mais de esforço? Sim, com certeza. Mas é possível que ao longo dos anos nós desaprendamos a ser preocupados. Ou, melhor ainda, que fiquemos preocupados com o necessário na medida certa, que seria o que a gente chamaria de equilíbrio, o que seria mais saudável e ecológico para a nossa vida e para a vida das pessoas que convivem com a gente. Olha, se a gente olhar a ansiedade, a preocupação, sob a ótica de que ela está ligada mais a uma coisa que não existe, ela não é um mal em si, porque quando ela é usada para resolver problemas, para realizar coisas, como eu disse agora há pouco, é no nível saudável. O problema é quando ela entra no nível que não é satisfatório, que só traz preocupações, insônia, dor no estômago, ansiedade, doenças mais graves. Porque todo esse excesso de preocupação, como eu disse agora há pouco também, ele está ligado a uma substância química, a uma reação química dentro do meu organismo. Quando eu me preocupo com a minha filha que saiu à noite, eu não durmo de madrugada, não é só a noite de sono que eu perco. Existe toda uma reação química dentro do meu corpo que vai me trazer transtornos, né? Transtornos da própria saúde do meu organismo. É fundamental para que a gente tenha uma boa qualidade de vida e use a ansiedade no seu nível saudável, ter vigilância, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as reações que temos aos pensamentos e a realidade que a gente percebe no nosso dia a dia. É fundamental estar atento aos pensamentos que a gente tem. Porque tudo acontece, essa química que acontece no organismo, a excesso de preocupação, esse pensamento acelerado, como diria Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado, ela está muito ligada ao pensamento que eu tenho da realidade. As previsões, muitas das vezes catastróficas, que eu tenho do meu futuro, das coisas que podem acontecer, do avião que eu embarcar cair, da minha empresa falir, do meu relacionamento não dar certo, de acontecer alguma coisa com a minha família, essas preocupações que a gente vai criando na cabeça da gente, tudo isso vai gerar preocupação, ansiedade e os mal-estares, vamos dizer assim, ou talvez, usando a linguagem do povo mais antigo, uma gastura que a gente costuma sentir, tudo fruto desse pensamento que vai tomando uma proporção acelerada e vai reagindo dentro de nós. E a ansiedade, reforçando um pouco a ideia, nada mais é do que a antecipação do desagradável, daquilo que a gente não quer. O excesso do futuro e muitas vezes ligado a um futuro indesejável. Ele tem uma função, a nível do pensamento, de projetar soluções criativas. Mas isso acontece quando a ansiedade está no nível saudável. Porque esse é o papel da nossa ansiedade humana dentro do papel evolutivo, dentro do sistema evolutivo humano. É projetar soluções futuras. Usando o exemplo que eu dei agora há pouco da festa de aniversário. Quando eu fico ansioso para preparar a festa, ela deve ser uma ansiedade que me leva a projetar soluções para essa festa. Se eu tenho um problema na minha família de relacionamento, a ansiedade que me gera, ela deve ser saudável ao nível de eu projetar soluções para os meus relacionamentos em casa.
Se eu tenho um problema na empresa que eu trabalho, coisas para resolver, a ansiedade deve vir no nível saudável quando me faz ser criativo para aquele problema. Quando me faz focar na solução e não ficar ruminando o problema que acontece e que me incomoda, que incomoda os meus negócios. Então, a ansiedade no nível saudável, no nível ecológico, que é uma linguagem mais de neurolinguística, ele tem o papel de projetar soluções criativas para lidar com os problemas, as dificuldades, os desafios do dia a dia. A grande questão do problema da ansiedade é que ela pode chegar no nível crônico. E quando chega no nível crônico, e quando eu tenho certeza que está no nível crônico, são quando as preocupações, a ansiedade surgem do nada. Às vezes eu estou de boa, de repente eu começo a sentir mal. Quando são incontroláveis, eu não tenho controle mais, não consigo lidar com os pensamentos. Eles tomam uma situação acelerada que eu não tenho mais controle. Gera um rumor constante de falta de ar, de ansiedade, como diria o povo antigo de novo, aquela gastura nessa região do peito, na boca do estômago. E o pior, quando a preocupação está no nível crônico, elas são imunes à razão, e não adianta eu racionalizar. Ela já está no nível que eu preciso de ajuda externa. Quando o ciclo de preocupação se intensifica e persiste, surgem perturbações de ansiedade. Perturbações como a fobia, os medos, as obsessões e compulsões, e no nível ainda mais preocupante e intenso, que são os ataques de pânico. Então ela tem os focos distintos, a ansiedade. No foco fóbico, a ansiedade gira em torno de uma situação temida, o medo de algo acontecer, de dar errado. Quando o foco está ligado a um foco obsessivo, ela fixa-se em prevenir alguma calamidade temida, algum acontecimento que vai ser terrível. E quando ela está no foco do pânico, geralmente é a preocupação de morrer, ou a preocupação de ter uma nova sensação, uma nova experiência de pânico. Então, em resumo, o denominador comum da ansiedade está ligado ao excesso de preocupação, a antecipação de um futuro que talvez nem exista, nem vai existir. De duas formas surge a ansiedade. Nós experimentamos a ansiedade de duas maneiras distintas. A cognitiva, que são as nossas preocupações, são os pensamentos, e também de forma somática, que é a sensação, a experiência da ansiedade do nosso próprio corpo. O enrijecimento muscular, a sensação de peso no estômago, as sensações de sentir trêmulo, a boca seca. Nessas experiências somáticas são também as experiências da ansiedade ligada ao nosso corpo. Taquicardia, sudorese, todas as experiências desagradáveis. Agora, para fechar o nosso encontro de hoje, é importante a gente apresentar também uma possível solução. Tá? Essa solução é quando a ansiedade está num nível que você ainda tem domínio sobre ela. O que eu vou apresentar aqui é possível para pessoas que têm ansiedade, mas que não estão no nível crônico. Porque quando está no nível crônico, aí eu preciso de uma ajuda profissional, um psiquiatra, talvez até um psicólogo, um psicanalista. Tá? Mas quando eu estou no nível que ela ainda não está crônica, eu consigo, através de exercícios que eu vou apresentar agora, também ter domínio sobre ela. Tá? O primeiro passo é tomar consciência dos seus momentos de ansiedade, dos seus gatilhos que disparam o medo do futuro, a preocupação com o futuro e que gera as sensações tanto mentais quanto físicas da ansiedade. Então tem que estar atento. Usando uma metáfora, é plantar a guarda na porta da minha mente. Estar atento aos efeitos, às experiências, aos gatilhos mentais que me geram ansiedade. Então a autoconsciência é o primeiro passo. Então logo que se comece. Porque a grande questão de não tomar consciência é que a gente entra no piloto automático, vivencia a ansiedade, sofre com ela, mas não percebe como ela chega, por que chega e quando ela sai. Apenas sente a experiência negativa. Então a primeira coisa, aprender a identificar quando elas estão começando. Tomar mais consciência, sair do piloto automático. E para isso, gente, nós precisamos, para aumentar a nossa consciência de nós mesmos, praticar exercícios que me levam a uma vida espiritual, a uma vida interior. E o grande desafio da nossa vida no ano 2019, no finalzinho dessa segunda década do século XXI, é viver uma vida interior.
Porque o mundo está nos conduzindo sempre para o externo, sempre o olhar para fora. As mídias sociais, elas estão, de alguma maneira, sempre nos viciando. E esse excesso de informação da internet, da televisão, das mídias em geral, isso também não é saudável para a minha mente. Ela me polui a mente, faz meu pensamento ficar acelerado. E às vezes eu não vou ter a capacidade, com o pensamento acelerado, que o próprio mundo está me conduzindo a ter, eu não vou ter consciência de estar atento às experiências, aos estímulos, aos pequenos sinais da ansiedade chegando. E sem isso eu não consigo ter autoconsciência. Então, para que eu possa ter mais autoconsciência de mim mesmo, é fundamental a busca por uma vida interior. E você pode fazer de diversas maneiras. Você pode fazer por meditação. No YouTube tem vários vídeos que conduzem a uma meditação simples, de 10, 15 até 20 minutos, e que são muito saudáveis. Você pode fazer através da sua oração pessoal, você que tem fé, que frequenta alguma igreja e reza. Tudo isso são possibilidades também de ter uma vida interior, que vão te ajudar a silenciar tua mente, a fazer tua mente ficar mais saudável, mais tranquila. Então é importante uma vida interior para que você tenha possibilidade de estar mais consciente da sua realidade, principalmente quando a ansiedade começa a bater na porta. Ok? Autoconsciência, o primeiro passo. Depois da autoconsciência, fazendo exercício dela, você vai começar a identificar as suas âncoras, os gatilhos, os estímulos que te levam a entrar no estado ansioso. Depois, o segundo passo, na verdade o terceiro, né? O terceiro passo é tornar-se crítico dos seus próprios pensamentos. Quando você está com medo de, sei lá, não dar certo, que o bolo vai entornar, o bolo da festa de aniversário, você vai carregando o carro e ele vai capotar. Vai cair em cima do banco, vai borrar todo o seu carro, vai perder o bolo. É uma preocupação. Quando vier esse pensamento, peraí, eu posso levar alguém que vai me ajudar a segurar o bolo e ele não vai cair? Ou se você está preocupado que a sua empresa vai falir, você pode criticar, mas o que me leva a empresa a falir? Ela está vendendo bem, eu tenho experiência, tenho bons colaboradores. Se a sua preocupação está ligada a você, sei lá, pegar uma doença, você critica o pensamento, fala, mas eu tomei vacina, eu pratico esportes, eu faço tudo que é necessário para ter uma vida saudável. Então, esse passo, esse terceiro passo, é criticar os pensamentos que vêm te gerar medo. Eu não vou passar naquela prova que eu vou fazer, eu vou ser reprovado. A hora que vier esse pensamento, peraí, mas eu não estou estudando? Acordo todo dia de manhã para estudar, para ler, estou vendo vídeos na internet, estou buscando conhecimento. E aí você critica, apresenta para o teu pensamento que está insistindo em te incomodar, em te tirar do seu centro, em te gerar preocupação, você mostra para ele que você está fazendo alguma coisa. Então comece a ser crítico dos seus pensamentos. Não deixe eles tomarem força. Não deixe que eles por si só conduzam a tua vida. Monte e guarda na porta da tua mente. Então, para fazer com que eu combata sozinho a minha ansiedade, são esses passos. Tomar consciência, aprender a identificar os primeiros sinais e, por fim, criticar os pensamentos. Né? Ser crítico deles. De forma que você use a tua voz interior, o teu diálogo interno, para poder fazer essas críticas. Tá? E para a gente fechar, falando um pouco ainda da experiência de quem tem ansiedade crônica e precisa de ajuda, esses exercícios são bons, pode praticar, mas é fundamental procurar a ajuda de um psiquiatra, porque pode ser que você precise de um medicamento para te servir de suporte, o que não te dispensa desse exercício, e pode, com o tempo, com o uso do medicamento, com uma terapia auxiliar, você vai aos poucos deixando a medicação. E isso aí quem vai dizer se você deve deixar ou não também é um profissional qualificado para isso, um psiquiatra, por exemplo. Ok? Por hoje é só. O que eu tenho para dizer para vocês sobre ansiedade é isso. Tá? Tem muito mais conteúdo, mas a princípio o que eu posso deixar como uma forma de autoconhecimento, compreensão da ansiedade na nossa vida, as razões dela existirem, como combatê-la, é isso aí que eu trouxe para vocês. Tá? Parece que tem algumas pessoas fazendo perguntas, vou aproveitar esse espaço agora também para respondê-los. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Tá, tem aqui, ó. Tenho bruxismo de tão ansiosa que sou. Queria me conter mais, mas não consigo. Então, ô, Giovana, a minha sugestão para você é fazer esses exercícios que eu expliquei aqui na live, tá? Estar atento, aumentar sua autoconsciência, ficar atento aos estímulos e fazer o exercício da crítica dos pensamentos quando eles vierem. Se você perceber que você está no nível crônico, procura ajuda, sabe? É necessário uma ajuda para você conseguir sair disso, tá? Eu sugiro meditação, experimente. No YouTube tem vários vídeos, como eu disse, e também tem um aplicativo, até que a Juliana está indicando aqui, um aplicativo chamado Meditação Descomplicada. Tá? Provavelmente você vai encontrar aí na loja de aplicativos do seu celular. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Gente, então, como eu disse, eu vou fechar com uma historinha para poder a gente refletir antes de dormirmos hoje. Certa vez, o mestre estava fazendo a sua preleção com seus discípulos e um dos discípulos, querendo pregar uma peça no mestre, combinou com o seu colega a seguinte armadilha. Ele virou para o colega e disse assim: eu vou chegar no mestre e dizer que ele é muito sábio. E se ele é tão sábio como todos dizem que ele é, eu vou apresentar para ele um passarinho que vou esconder nas minhas mãos e vou ficar com as mãos para trás. E vou perguntar ao mestre: mestre, eu tenho um passarinho nas minhas mãos. Se o senhor é tão sábio quanto todos dizem, diga-me, esse passarinho está vivo ou está morto? E aí, colega, se ele disser que o passarinho está vivo, eu ligeiramente estrangulo o passarinho e apresento o passarinho morto. Se ao contrário, ele disser que o passarinho está morto, eu apresento o passarinho vivo. E assim eu pego ele no pulo. Os colegas combinaram e no momento exato, aquele discípulo que queria pegar o mestre nessa armadilha, aproximou-se dele diante dos colegas e disse: mestre, sabemos que és muito sábio, como todos dizem por aí, mas eu queria que o senhor me apresentasse a seguinte questão. Responda, mestre. Eu tenho em minhas mãos aqui atrás um passarinho. Se o senhor tem tanta sabedoria, consegue me dizer se ele está vivo ou está morto? E o mestre manteve-se em silêncio e, segundos depois, fitou o discípulo nos olhos. Depois de uma pausa, disse: filho, a resposta está nas suas mãos. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que não está nas nossas mãos. Mas tem muita coisa que está em nossas mãos. E o autocontrole, a busca por evolução, o desenvolvimento pessoal, a autoconsciência são coisas que estão em nossas mãos. E só nós temos a capacidade de aproveitar isso para termos uma vida melhor. Pense nisso. Muito obrigado pela atenção, paciência de todos. Um abraço, sucesso e até breve. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just